Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a criança. O dia 4 de junho foi instituído pela ONU em 1982 para poder, não para comemorarmos essa data, mas para podermos refletir e entender mais um pouco sobre o Dia Internacional contra a Agressão Infantil, ou também pode ser chamado de Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes da Violência e da Agressão. A violência contra a criança, ela é um assunto que desperta o interesse de toda a sociedade, buscando assim entendermos a razão daqueles abusos, de como ocorre o abuso. Existem muitos mitos, falsas crenças, tabus que são criados em cima desse tema. Que a sociedade pensa que a violência contra a criança existe somente favorecendo aquelas classes socioeconomicamente favorecidas, ou seja, crianças que têm situações de vulnerabilidade, tá? Ou que se trata de um assunto novo. Só que a história, ela vem e nos prova ao contrário dessas crenças que a sociedade traz. No século XVIII, as crianças eram pouco valorizadas e muito desrespeitadas, tá? Elas eram vítimas de abusos sexuais, faziam trabalhos forçados e outros tipos de agressões, sendo física e moral. Na segunda metade do século XIX, as crianças passaram a ser percebidas como seres humanos autônomos, tá? Que aí entrou algumas disciplinas como a psicologia, a pedagogia, a psicanálise, a pediatria, que começaram a analisar e compreender e auxiliar e direcionar o desenvolvimento infantil. Então, eles trouxeram a criança, valorizaram a criança e viram que a criança também é um ser de direitos e deveres. E no Brasil, as crianças eram assunto para órgãos de segurança pública até 1935. Depois, elas passaram a ser assistidas pela justiça até 1967. E somente a partir dessa data, 1967, que elas se tornaram objeto das instituições de promoção social. A violência contra a criança e o adolescente, ela se encaixa basicamente em 4 categorias formais: abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos e negligências. E zelar pelas crianças é uma tarefa não só dos pais, da família, mas também é uma tarefa dos parentes, da comunidade, dos profissionais da saúde, dos líderes de pastorais da criança, dos educadores, dos professores, dos governantes, enfim, de toda a sociedade. Tá? E para dar esse suporte ao pleno desenvolvimento da criança e estimular as suas políticas de proteção ao menor de idade, a ONU então divulgou em 1959 a Declaração dos Direitos das Crianças, a qual tem sido referenciada por muitos países, incluindo o Brasil, que nela vai constar todos os princípios da criança, que podem assim ser resumidos. Existem 10 princípios básicos, assim resumidos, que vão garantir e zelar pela criança. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho deles, tá? O primeiro a criança deve ser protegida para se desenvolver em um lugar onde tenha liberdade e respeito. Segundo, a criança tem o direito de ter um nome e de pertencer a um país. A criança tem direito de uma boa alimentação, a moradia, a diversão e a assistência médica. Quarto, a criança com problemas físicos, mentais ou sociais deve receber cuidados especiais. Quinto, a criança precisa de amor e compreensão. Por isso, deve ficar com os pais ou em algum lugar que a receba com carinho e segurança. A sociedade e as autoridades públicas têm o dever de ajudar a criança sem família e as famílias pobres, que são aquelas crianças que, por algum motivo, foram retiradas da família e devem receber, assim, todo o amor e carinho dentro de uma casa de acolhimento, como por exemplo. Sexto,
A criança tem direito de receber educação, que deverá ser gratuita e obrigatória. Na escola, as oportunidades devem ser iguais para todos. E a criança deve ter todas as oportunidades de brincar, divertir-se e de ser importante para a sociedade. 7º, a criança deve ser a primeira a receber os socorros. 8º, a criança deve ser protegida contra o abandono, a crueldade e a exploração. E não se deve, em caso algum, permitir que ela tenha ocupação que prejudique sua saúde ou seu desenvolvimento físico, mental ou moral. 9º, nenhuma criança pode ser discriminada por sua raça, cor, religião, sexo, língua, opinião, política ou de outra natureza. 10º, a criança deve ser educada em ambiente de compreensão, amizade, paz e fraternidade universal, para que ofereça sua energia e seu talento a serviço dos seus semelhantes. Se todos esses direitos forem respeitados e cumpridos pelos pais, os responsáveis, as autoridades públicas, enfim, por todos os responsáveis na formação da criança, a violência e a agressão não vão existir, e muito menos ser classificadas por categorias. A Lei Federal número 9.970, de 11 de maio de 2000, instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por isso é muito sério. Crianças e adolescentes que sofrem agressão, aquele que agrediu essa criança, seja uma agressão física ou moral, deve ser punido. Então, se você sabe de algum caso, não se cale. Diz que sei e denuncie. Faça você a sua parte. Vamos ajudar as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada a todas.